Depois você pode aproveitar a gravação também desse conteúdo aqui, porque entendo que são respostas com base na palavra de Deus e naquilo que efetivamente os adventistas creem. Porque muitas vezes, já percebeu aí, né, razões que alguns apresentam para não ser adventistas, na verdade, não são razões reais, né? São argumentos do espantalho, como já vimos. E a próxima pergunta, próximo tópico aí, pastor Eleazar, é para você também, e é o seguinte, ó, esse canal apresenta como razão também, para não ser adventista, né, o seguinte: não posso participar da crença adventista de que a expiação não foi completada na cruz do Calvário. De novo, é uma questão recorrente e é muitas vezes triste. Quer ver um exemplo? A gente explica para as pessoas: olha, nós não cremos que Ellen White está em pé de igualdade com a Bíblia. Não, mas vocês creem sim. Ah, nós não cremos que Jesus é um ser criado pelo simples fato de que um dos títulos dele é Miguel. Não, mas vocês creem sim. É triste trabalhar desse jeito, né? Porque nós temos a nossa palavra como pastores adventistas, nós temos a nossa literatura oficial dando conta dessas coisas, e as pessoas insistem. Esse aqui é um ponto. Ah, vocês não creem que a cruz foi suficiente. Pastor Eleazar, como é que você responde a essa razão aqui? A cruz foi total, completa, suficiente para resgate do pecado do ser humano, na verdade, do pecador, né? Para resgatar o ser humano dos seus pecados. A cruz é o ponto máximo no processo da salvação. A cruz é a expressão máxima no cristianismo, é aquilo que é o dom precioso, a graça, ela é estabelecida ali de maneira visível. A gente pode ver através do sacrifício de Cristo a beleza da graça, o tetelestai, não é? Que Cristo grita ali: está pago, acabou, está pago. Tudo que era necessário ser feito para que o ser humano fosse salvo, toda a providência divina que era necessário ser feito para que o ser humano fosse salvo, aconteceu ali na cruz do Calvário. Cristo conseguiu, com o seu sacrifício, resgatar todos aqueles que o aceitarem. Ponto. Não existe complemento para o sacrifício de Cristo, no sentido de que este sacrifício tenha sido incompleto, incapaz, ficou pela metade. Não. O que as pessoas não conseguem entender, mais uma vez, igual a gente trabalhou o conceito de canonicidade e de inspiração, são coisas diferentes, apesar de estarem relacionadas. Uma coisa é canonicidade, outra coisa é inspiração. Uma coisa é o sacrifício de Cristo, o ato expiatório de Cristo na cruz, que foi total, completo, suficiente para salvar o ser humano. Outra coisa chama-se ritual da expiação. A pergunta que se faz é: o que acontecia no santuário era uma sombra ou não era? Era. Todo cristão há de concordar com isso, porque a Bíblia diz. Tá? A Bíblia deixa claro que aquilo ali foi colocado como sombras de uma realidade maior. O apóstolo Paulo vai dizer isto, que aquilo lá era uma sombra. Muito bem. Então, o cordeirinho morria. Era uma sombra? Sim. Era sombra de quê? Do verdadeiro cordeiro que morreria lá na frente. João olha para Jesus e diz: eis o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Pronto. Então, o ritual da expiação era algo que acontecia no antigo Israel uma vez por ano, o Yom Kippur, e este ritual também era uma sombra, claro. E ele precisa encontrar a sua realidade. O livro de Daniel vai falar quando aconteceria, e o livro de Hebreus vai falar onde aconteceria. É claro que a gente não vai ter tempo para discorrer aqui. Eu tenho uma playlist no meu canal onde eu trabalho o juízo investigativo, por exemplo, que é algo fantástico, uma doutrina fantástica extraída da palavra de Deus. Mas o apóstolo Paulo, no livro de Hebreus, no capítulo 9, ele vai dizer bem assim, preste bem atenção, no capítulo 9, verso 23. Eu quero ler o verso 12. 11 e 12 diz assim: ó, mas vindo Cristo, o sumo sacerdote dos bens futuros, por um maior e mais perfeito tabernáculo. Opa, então tinha um tabernáculo aqui na terra que era sombra, mas Paulo está falando aqui que há um maior e perfeito tabernáculo, não feito por mãos humanas. Opa, então existe um outro tabernáculo? Existe, que não foi feito por mãos humanas, onde Cristo é o sacerdote superior.
E não é feito desta criação, verso 12, nem por sangue de bodes e bezerros. Pergunto, quando é que acontecia este ritual onde bodes eram sacrificados? Dia da expiação, ok? Então vamos lá. O Yom Kippur. Não por bodes e bezerros, mas pelo seu próprio sangue entrou de uma vez no santuário, havendo efetuado uma eterna redenção. O que Paulo está dizendo aqui? Cristo fez a sua redenção. Ele fez a redenção. Aonde? Na cruz, com seu sangue. E ele entrou no santuário, tendo efetuado esta eterna redenção. Então eu preciso entender que nas sombras, tudo aquilo era uma representação de Cristo. Cristo era o Cordeiro, muito bem. E quem era o sacerdote? Cristo também. Era. E o pão também. Era a representação de Cristo, o pão da vida. E a água da vida é Cristo também. Quer dizer, as figuras do santuário representavam Jesus. Eu preciso entender que aquela sombra, ela sim é incompleta. Aquela sombra é incompleta. Aquela sombra é parcial. Aquela sombra, porque é sombra. A realidade é maior. A realidade é suprema. A realidade é soberana. Na sombra, você tem um cordeiro, um animal, que era morto hoje, mas é incompleto, então tem que matar de novo amanhã, e depois de amanhã, e sempre, e todos os dias. E aí um dia no ano tinha o Yom Kippur, uma cerimônia que também era sombra, todo ano tinha que ter. Agora vem Jesus, aí Paulo diz assim, de uma vez só, de uma vez por todas. Por quê? Ele não precisa morrer todo dia, porque ele é o perfeito, ele é o soberano, ele é o sacrifício ideal. Mas ele não é só cordeiro, e é aí que as pessoas se atrapalham. No ritual do santuário, Cristo é o cordeiro, mas ele é sacerdote. Mas Cristo não é cordeiro e sacerdote. Cristo é cordeiro, ele é sacerdote, ele é sumo sacerdote. Então vamos para o ritual da expiação. No ritual da expiação, havia a limpeza do santuário, que durante todo o ano era simbolicamente transferido para dentro do santuário através do aspergir do sangue nas cortinas, ali diante das cortinas, no lugar santo. O sangue que era confessado lá fora, todos os dias era trazido para dentro do santuário, simbolicamente. Bom, se isso é uma sombra, existe um santuário real, não feito por mãos de homem, uma realidade maior, e se os pecados eram de alguma maneira transferidos para ali, e manchavam e precisavam de um ritual de expiação, de limpeza, então isso deve acontecer na realidade também. Será que a Bíblia fala algo sobre isso? Hebreus capítulo 9 ainda, você vai para o verso 23 e diz assim: de sorte que era bem necessário que as figuras das coisas que estão no céu, então está falando de um santuário da terra ou do céu? Do céu, assim se purificassem. Então existe uma purificação a ser feita no céu? Não sou eu que estou dizendo, não é o adventista que está dizendo, é a Bíblia. A Bíblia diz que as figuras das coisas que estão no céu precisavam ser purificadas, mas as próprias coisas celestiais, com sacrifícios melhores que este, dos de bodes e carneiros. Qual é o sacrifício que vai purificar, então, as coisas do céu? Verso 24, porque Cristo não entrou no santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu para comparecer por nós perante a face de Deus. Então Jesus ele vai ao céu e ele agora vai aplicar os méritos do seu sacrifício que já foi realizado como sacerdote. É isso. Então havia um ritual chamado ritual de expiação, e isso havia. Esse ritual acontecia uma vez no ano, que era chamado Yom Kippur. Era um dia de purificação, era um dia de alegria, o povo ficava pedindo perdão, havia um jejum que era proclamado entre a nação de Israel, e Deus então perdoava o seu povo. Terminado o ritual da expiação, o sumo sacerdote saía do santuário e havia uma linda festa. Jesus morreu. O ato expiatório de Cristo foi total, completo e suficiente na cruz. O ritual da expiação, que compreende a morte do bode ali no dia da expiação, que compreende a entrada do sumo sacerdote até o lugar santíssimo, foi completo? Não. O ritual da expiação continua. O ato expiatório de Cristo foi total, completo, suficiente na cruz, não precisa de nenhum adendo. O que Cristo faz então lá no céu? Ele é nosso sumo sacerdote, aplicando seus próprios méritos, o seu próprio sangue, que é superior, está aqui, está na Bíblia, está no livro de Hebreus, é só ler, que é superior, que é perfeito, não sangue de bodes e carneiro. Cristo sobe para comparecer diante de Deus em nosso favor. É nosso sumo sacerdote. Então, nós precisamos compreender que existe sombra e existe realidade. Na sombra, existia um ritual de expiação. Então, na realidade, tem. Na sombra,
os pecados eram transferidos para o santuário. Na realidade, isso também acontece. Na sombra tinha um bode que era morto no dia da expiação. Na realidade, Cristo morre. Na sombra tinha um sumo sacerdote que ia até o lugar santíssimo. Na realidade, também, Cristo é nosso sumo sacerdote e vai até o lugar santíssimo, exercendo o ritual. Por quê? Porque toda sombra precisa encontrar a realidade. Se o Yom Kippur é uma sombra e não existe uma realidade, tem algum erro na Bíblia. Porque toda sombra vai encontrar a sua realidade. Então, falar de uma purificação do santuário celestial, Paulo está falando que era necessário que as coisas se purificassem. Paulo diz que aonde era necessário ser a purificação, não era do santuário da terra. Ele fala, era do céu. Daniel só vai dizer quando. Até 2.300 tardes e manhãs o santuário será purificado. Então um profeta diz quando e o outro diz onde. E nós adventistas estudamos a Bíblia, entendemos e explicamos para você. Aí vem a pessoa e diz, então se Jesus está fazendo um ritual lá no céu é porque o que ele fez na terra não foi completo. Não. Ele está cumprindo o ritual da expiação. E no ritual da expiação existe cordeiro, existe o bode e existe sacerdote. Se você colocar Jesus só como cordeiro e não entender que ele também é sacerdote, você tem que estudar de novo a Bíblia, só isso. Pastor Eleazar, tem teólogos, finalmente, não adventistas, finalmente percebendo essa realidade. Eu quero compartilhar com os amigos aqui algumas informações, vou colocar aqui na tela para vocês. Vamos lá, olha só. Acusações infundadas. Não creem na expiação completa de Cristo na cruz. Bem, Ellen White, no Mensagens Escolhidas, volume 3, capítulo 22, diz, o sacrifício de Cristo é suficiente. Ele fez uma oferta completa e eficaz para Deus. Eu estou citando aqui Ellen White. Então, se dizem que ela não crê nisso, olha só o que ela diz, né? Suficiente, completa. Agora, veja que interessante. Esse é um livro que foi prefaciado por ninguém menos do que N.T. Wright, que é um bispo anglicano, um dos maiores especialistas em Novo Testamento da atualidade. Ele não é adventista, repito, né? Um livro aqui de David Moffat. Nesse livro, o autor apresenta as seguintes ideias. A morte de Jesus não apenas liberta o povo de Deus das garras do pecado, mas também inaugura a nova aliança. Segundo, a ascensão de Jesus possibilita sua contínua obra de intercessão como sumo sacerdote no santuário celestial. Olha que interessante. Nós temos dito isso há mais de 100 anos. E tem gente agora percebendo, né? Estudiosos da Bíblia, pessoas que são intelectualmente honestas, né? Aqui numa revista acadêmica de teologia, Bible and Theology, depois do Calvário, nesse artigo aqui, o Bob Jamieson, ele diz o seguinte, olha que interessante, que muitos cristãos entenderam que Hebreus localiza a oferta de Jesus exclusivamente na cruz. Mas uma compreensão mais profunda de Levítico 16 também pode nos ajudar a compreender melhor o livro de Hebreus. Isso, de forma alguma, minimiza ou diminui a cruz, uma vez que foi na cruz que Jesus deu sua vida pela nossa, derrotou a morte, suportou a maldição da antiga aliança e inaugurou a nova. Ao apresentar-se vivo a Deus no céu, Cristo apresentou ao Pai o que sua morte na terra realizou. No céu, Cristo ofereceu a Deus o que conquistou na cruz. Achei muito interessante, tenho, assim, não é adventista, procurado... rapaz aí? Como? Citação, não, essa citação não, esse rapaz não é adventista, que você citou? Não é adventista, não é adventista. Ele simplesmente está dizendo que Jesus está aplicando os méritos da sua morte no santuário como sacerdote, exatamente como nós acreditamos, e ele nem é adventista. Não é. Ambos eu citei justamente por isso, né? Não são adventistas, publicações não adventistas que estão percebendo uma realidade que é muito clara para aqueles que estudam a Bíblia e a levam a sério, né? Nós cremos... Bom, o pastor Eleazar explicou de forma muito completa ali, acho que nem preciso reproduzir palavras aqui. Pastor Sérgio. Deixa eu só, vocês estavam falando, eu estava lembrando aqui que eu comprei um livro aqui na Nova Zelândia, olha que interessante, Studies in Atonement. Tá difícil para vocês verem aí porque tá aqui, ó, melhorou, né? Studies in Atonement. Esse Studies in Atonement, do Dr. Robert Murray, ele faz exatamente essa diferenciação. Ele fala sobre a suficiência da cruz de Cristo para a expiação. Ele fala, por exemplo, aqui na página 47, que a expiação é única, é final, é satisfatória, é suficiente, é eficiente e é completa. Mas a página 75, ele fala que ela precisa de aplicação. A expiação de Cristo,
ela deve ser aplicada, e essa aplicação ocorre no tempo que nós vivemos hoje, a partir da página 75, quando ele fala a respeito de relacionamento orgânico, fala sobre o relacionamento entre completude e aplicação, e ele fala em termos muito parecidos, utilizando o que, por exemplo, página 62, ele fala sobre as profecias e cerimônias do Antigo Testamento, como demonstrando duas fases da expiação de Cristo. Não é adventista, não, viu? Eu quero ver agora esses canais dizerem que N.T. Wright é um herege também, né? Vamos ver se vai ter alguma reação. Então, mas tem um verso bíblico que todo mundo fala sobre a graça, perdão, né? Diz assim, ó, se confessarmos o nosso pecado a Ele é fiel e justo para nos perdoar a cruz do Calvário e purificar os seus méritos no santuário. Tão adventista, nós somos tão bíblico como a Bíblia é adventista. É isso aí, é esse conceito. Todo mundo fala, mas a igreja adventista, a teologia adventista não para na cruz. E realmente, louvado seja Deus pelo ministério que foi consumado na cruz ali, né? Foi pago o preço do pecado. Agora, a purificação do santuário, a aplicação dos méritos de Cristo, né? O ministério de Cristo continua até o seu retorno, né? Amigos, querem ver como é que as coisas funcionam às vezes? Olha só, com todo respeito aqui à nossa irmã, amiga Márcia de Oliveira Santos, que está no chat, ela diz assim, ó, Michelson Borges, sim, Jesus está no céu. Que bom, né? Aí já estão percebendo que é uma realidade para a qual muitos cristãos não estavam atentos, né? Sim, tá bom, Jesus está no céu, no santuário. Porém, isso não aconteceu em 1844. Nenhum dos autores citados falaram dessa loucura. Bem, algum de vocês aí quer gastar uns 3 minutos só para explicar para nossa amiga Márcia que, na verdade, o que ela chama de loucura é um conceito totalmente bíblico? Eu acabei de ler Hebreus aqui, dizendo que Jesus precisava ir para o santuário, não feito por mãos de homem, e ele, não com sangue de bodes e de carneiros, mas com um sacrifício superior, e apresentar-se diante de Deus no santuário, e diz lá, um tabernáculo, não feito por mãos de homem, onde ele ministra. Bom, se isso não é suficiente, então tem que pegar o livro de Hebreus e tirar da Bíblia. Eu acredito que ela está reclamando, ela está falando a respeito do período da data de 1844, né? Acho que a realidade da necessidade de Cristo em aplicar os benefícios da sua redenção obtida completamente e eficazmente na cruz, isso é claro. Agora, por que talvez ela esteja questionando, e é um grande questionamento que muitos críticos saudáveis fazem, isso é uma crítica, isso é um pedido de explicação que é muito interessante, que é por que 1844? Márcia é o nome dela, né, Sr. Michelson? Márcia, nós entendemos assim, a partir da profecia de Daniel 8, e aí nós precisaríamos ter uma live inteira, e nós temos uma live aqui sobre o santuário, uma live sobre o santuário e Daniel também, em que nos mostra que no esquema profético, baseado na representação em miniatura, nós entendemos que Daniel 8:14, Daniel 9, Daniel 7, Daniel 8 e 9, e não é parênteses, mas assim, Daniel 7, 8 e 9, que são conformações proféticas essenciais para a igreja adventista, eles apresentam o retrato de Jesus conforme descrito pelo pastor Eleazar. Jesus Cristo, no capítulo 7, é apresentado como rei, no capítulo 7. O Messias é apresentado como rei, aquele que recebe o reino. Só que, assim, por que ele recebe o reino? A pergunta é respondida no capítulo 8, porque ele foi príncipe sacerdote no capítulo 8. Mas ele é da tribo de Levi? Se ele não é da tribo de Levi, por que ele pode ser sacerdote? A grandiosidade do sacerdócio de Cristo, baseado na ordem de Melquisedeque, é que o próprio sacerdote é em si apresentado no capítulo 9 como cordeiro, como sacrifício. Ele é Karat Mashiach, em hebraico. Karat Mashiach é cortado, o Messias é cortado para estabelecer uma nova aliança. Melhor dito, ali não fala estabelecer, mas para fortalecer a aliança. Essa compreensão do coração de Daniel, do coração profético de Daniel, na visão historicista, não apenas adventista, ela se cumpre na história, não em Antíoco Epifânio, não em Anticristo Vindouro, ou qualquer dessas coisas, mas através da história, conforme o padrão apresentado no capítulo 2 de Daniel, em que tudo acontece em uma sequência histórica. Baseado nisso, irmã Márcia, nós temos uma visão de que nos mostra em capítulo 8, verso 14, quando fala que até 2.300 tardes e manhãs o santuário será purificado. Essa expressão tardes e manhãs, dizia um grande teólogo chamado Kyle, de um comentário fantástico chamado Kyle Delite, um comentário não adventista, de 1800 e algo, que essa expressão apenas poderia ser compreendida por um judeu
como se expressando em um dia, como sendo um dia, não como sacrifícios. A expressão Erev Boker, que aparece ali no capítulo 8:14, que quer dizer tarde de manhã, ela nunca se refere a sacrifícios, que sempre, constantemente, é chamado de Boker Ve'erev, que é manhã e tarde. São dois sacrifícios, considerados, na verdade, como um sacrifício, mas um sacrifício da manhã e tarde, sempre, manhã e tarde. A ordem tarde e manhã sempre se refere a Gênesis 1, no qual a referência é um dia. Baseado na representação em miniatura, nós entendemos que aquela representação em miniatura, no qual você vê chifres representando reinos, você vê animais representando reinos, nós entendemos que ali é como se nós tivéssemos feito um zipado a profecia. Deus zipou a profecia. E qual é a chave para dezipar a profecia? É o tempo. E o tempo, nós encontramos essa chave no livro de Ezequiel e no livro de Números 14 e Ezequiel 4, né? Ezequiel 4. E quando nós temos, e não apenas ali, nós diretamente, tá? Diretamente. Mas é comum na Bíblia hebraica, muito comum na Bíblia hebraica, que a expressão Yom, que quer dizer dia, seja tomada para significar Shana, que quer dizer ano. Então, é um device comum, um dispositivo comum. Baseado nisso, e a gente pode ter diálogos e diálogos, nós entendemos, então, que aquele período de 2.300 dias se refere a 2.300 anos. E aí a gente pode dialogar. O capítulo 9 nos diz qual é o terminus ad quem, ou seja, qual é o início dessa profecia, que nós datamos datada muito claramente, não tem tempo de explicar aqui, senão vamos ficar uma live inteira, do ano de 457 a.C., através do decreto do rei Artaxerxes Longimanus, liberando o povo, não é com reconstrução puramente física, ali precisa ser entendido davar para reconstruir, davar rebonua Yerushalayim, significa efetivamente que é devolver a Jerusalém o seu status de um lugar independente, o que nós vamos encontrar precisamente nos capítulos 4 de Esdras e no capítulo 7 dos livros de Esdras. Uma declaração de independência. Deu liberdade. Oi, desculpa. É uma declaração de independência de Jerusalém novamente. Exatamente. Porque só para rapidamente aqui, para ficar bem claro, o que é que fazia Arnold Toynbee no livro chamado História das Cidades? Isso, o pastor Michel, é um livro muito antigo, um livro maravilhoso. Ele fala que a cidade era reconhecida como uma cidade-estado ou como independente quando ela tinha duas coisas: praças e muros. Por quê? Porque nos muros se exercia o julgamento e nas praças era onde havia o comércio efetivo. Então, nos muros, e a gente vê isso no livro de Ruth, eles se reuniram na praça para julgar ali o caso de Boaz e Ruth, o caso do irmão, do parente mais próximo. Isso é preciso. Quando a Bíblia nos fala que deveria ser construído praças e fundações, que eu posso traduzir por muro, nós vamos encontrar no capítulo 4 uma queixa de que as praças estavam sendo reconstruídas, uma queixa mandada por Sembalat ou Reu, não me recordo qual dos dois, mandada para Artaxerxes, reclamando que o rei havia autorizado essa reconstrução. Quando é que existe essa autorização? Capítulo 7. E quando no final do capítulo 7, no meio do capítulo 7, final do capítulo 7, o rei diz assim: todo aquele versado na lei do teu Deus suba contigo, e lá exerce o julgamento. O que o rei está dizendo, então? Vocês agora vão se guiar não apenas pela lei dos medos, mas principalmente pela lei do seu Deus, ou seja, declaração de independência, de identidade e de religiosidade do reino de Jerusalém. E baseado nisso, então... voltando ativo, né? Exatamente. E aí, naquele momento, começa, então, a contar os 2.300 anos, a que vai culminar em 1844, que não é uma loucura. A não ser, claro, que você continue entendendo você entenda o que o apóstolo Paulo disse, que a sabedoria de Deus é loucura para os homens. Amigos, se vocês forem a qualquer um dos nossos canais aqui no YouTube, dos 4 canais, já aproveite e se inscreva nesse momento, acione o sininho, compartilhe os conteúdos. Se vocês colocarem no buscador a palavra santuário, vocês vão encontrar muito material. Então, aqui nós estamos abordando de forma bastante compacta vários temas que dariam, como disse o pastor Sérgio, cada um deles uma live longa. Então, vá ali aos canais, procure os temas, né? Procure Santuário, por exemplo. Você vai encontrar muito material que nós já tratamos aqui quando falamos do Apocalipse, sobre Daniel e outros temas, tá bem?